final dessa esquete coloca diante de nós uma pergunta que também atravessou todas as casas de fé durante essa semana. Glória a Deus. A cada semana, mais uma casa de fé está abrindo para a honra e glória do Senhor Jesus. Cada casa aberta é uma igreja pregando o Evangelho. Cada facilitador, casa de fé, é um pastor salvando vidas, é um ministro do Evangelho sendo usado por Deus para alcançar vidas para o seu reino. E aí, a grande pergunta dessa semana foi: que tipo de pai é Deus? Como que a sua relação com seu pai interfere de alguma forma o jeito que você enxerga a Deus como pai também? No vídeo dessa semana ouvimos histórias diferentes de vários tipos de relacionamento que as pessoas tiveram com os seus pais. Gente que cresceu com um pai duro, gente que cresceu com um pai agressivo, difícil de acessar, gente que sentiu a ausência do pai, mas acabou encontrando uma outra figura como um avô, essa referência de cuidado que faltou do pai, gente que teve um pai amoroso presente em muitos sentidos, mas às vezes ausente em outros sentidos, porque o trabalho, o cansaço, as responsabilidades roubaram tempo, roubaram conversa, roubaram presença, e talvez aqui o assunto ele deixa de ser apenas sobre família e começa a tocar a nossa fé, porque antes de chamarmos Deus de pai, nós já temos uma ideia de pai na cabeça, uma ideia de o que pai significa para a gente. Dentro de nós já existe uma imagem de pai, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela clara ou confusa, seja cheia de gratidão ou cheia de feridas. A esquete que a gente assistiu mostrou um homem adulto conversando com a própria criança, que foi. Isso acontece com muita gente. A pessoa, ela cresce, ela trabalha, ela casa, tem filhos, serve na igreja, toca a vida, mas ainda existe uma criança lá dentro que está olhando para a porta, esperando alguém chegar, esperando uma palavra, esperando um abraço, esperando uma presença que não veio. Só que essa palavra de hoje também não é um tribunal contra pais, porque nenhum pai terreno é perfeito. Existem pecados que precisam ser chamados de pecado. Abandono é pecado. Violência é pecado. Omissão fere. Mas também existem pais feridos tentando criar filhos sem nunca terem sido curados enquanto filhos. Estão tentando. É difícil dar aquilo que não recebeu. O problema é que, sem perceber, a gente começa a transferir tudo isso para Deus. Como? Se meu pai foi distante, eu enxergo Deus como alguém distante. Se meu pai foi duro, Deus parece duro. Se eu precisei merecer amor, eu tento merecer o amor de Deus. Se eu fui tratado como um empregado, eu tenho dificuldade em viver como filho de Deus. É por isso que Lucas 15 é tão precioso para a gente, esse texto tão famoso das Sagradas Escrituras, que é a parábola do filho pródigo, e ele vai trazer para a gente um pano de fundo tão importante para a gente tratar a respeito desse tema, porque a gente chama de parábola do filho pródigo, mas a verdade é que o texto começa dizendo: um homem tinha 2 filhos. Jesus, ele conta a história de 2 filhos perdidos e de um pai cheio de graça, um filho que se perdeu longe de casa e outro que se perdeu dentro de casa. Um quebrou as regras, o outro obedeceu sem amar. Um queria os bens do pai sem o pai, o outro queria o reconhecimento do pai, mas sem o coração do pai. Só que o centro dessa história não é nenhum filho, nem outro, apesar da gente chamar de parábola do filho pródigo. O centro dessa história não é a lama do filho mais novo e nem a revolta do filho mais velho. O centro aqui é o pai. Um homem tinha 2 filhos. Esse homem é o pai. Esse homem está representando Deus ali na parábola. Ele é o centro da história. Tim Keller, ele escreve um livro chamado Deus Pródigo, porque a parábola não é do filho que gasta tudo. A parábola é sobre esse pai que gasta tudo que tem para salvar ambos os filhos que estavam perdidos. Tanto que foi para longe, tanto que ficou em casa. O pai que espera, o pai que corre, o pai que abraça, o pai que sai para buscar o filho na estrada e também sai para buscar o filho que está do lado de fora da festa. Hoje Jesus, ele não vai nos mostrar um filho que voltou, ele vai nos revelar quem é o verdadeiro pai, quem é o pai perfeito. Por mais que nossos pais terrenos não sejam perfeitos, Jesus mostra pra gente
Pai que é perfeito. Pai de braços abertos. É o título da mensagem de hoje, que está em Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Lucas 15, 11 ao 32. O Pai de braços abertos. Jesus continuou, diz o versículo 11. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel no dedo, calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo porque recebeu ele são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, repara que o filho mais velho não chama ele nem de pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala profundamente ao nosso coração através da parábola que conta a história desse pai amoroso, desse pai que é um pai perfeito, desse pai que não abandona, desse pai que espera no portão o filho voltar, desse pai que corre e abraça o filho que estava perdido. Deus, fala aos nossos corações, Senhor, restaura a imagem de pai quebrada que tem dentro da gente essa noite, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Quando Jesus nos revela o Pai verdadeiro, ele confronta as imagens quebradas que carregamos. Lucas 15 começa com o filho mais novo fazendo um pedido absurdo, um pedido que não faz o menor sentido. Pai, eu quero a minha parte da herança. O pai não tinha morrido, como é que ele quer a herança sem o pai ter morrido? Aquilo ali não era só uma questão financeira, não era só uma questão de que eu estou a fim de gastar o dinheiro do meu pai. Aquilo ali era uma ruptura. Era como se o filho dissesse: olha, eu quero o que é seu, mas eu não quero você. Eu quero o que você tem, mas a sua presença não me agrada. Eu quero a sua herança, mas eu não quero a tua terra, eu não quero a sua casa, eu não quero viver nesse lugar. O filho mais novo, ele olhava para o pai e enxergava limite para a sua liberdade. Para ele, a casa do pai era pequena demais, a vontade do pai era pesada demais, a presença do pai era um obstáculo. Ele não queria comunhão com o pai, ele queria autonomia. Ele não queria o coração do pai, ele queria os recursos do pai. Mas o filho mais velho, por outro lado, também carregava uma imagem quebrada. Ele ficou em casa, ele trabalhou, obedeceu, cumpriu as regras. Qualquer um que olhasse para esse filho diria: é o filho perfeito, esse filho é o filho ideal. Mas quando o pai recebe o irmão mais novo com festa, o coração desse filho mais velho apareceu. Ele disse: há tantos anos eu trabalho como um escravo ao teu serviço. Ele não se via como filho,
ele se via como empregado. Então perceba a profundidade do que a gente está vendo aqui nessa parábola. Existem dois filhos perdidos. Um está perdido porque está longe de casa. O outro está perdido dentro de casa. Um vê o pai como obstáculo. O outro vê o pai como um patrão. Um usa a rebeldia para fugir do pai. O outro usa a obediência para cobrar do pai. E aqui Jesus começa a confrontar as nossas imagens quebradas de Deus. Porque muita gente entra na igreja, canta sobre Deus como pai, ora chamando Deus de pai, Pai nosso que estás no céu. Mas por dentro ainda não sabe viver como filho. Alguns acham que Deus é duro demais. Outros acham que Deus ele é distante demais. Alguns têm medo de pedir, outros têm medo de errar. Alguns acham que Deus só ama quando há desempenho, quando há produtividade. Quando eu faço alguma coisa para Ele, aí sim, enfim, Ele vai me amar. Outros acham que se falharem, nunca mais serão recebidos de volta. E muitas vezes essa imagem não nasceu no culto. Não nasceu numa igreja, não nasceu numa célula. Ela nasceu dentro do lar, dentro de casa, no lugar onde você cresceu. Nasceu numa ausência, nasceu numa cobrança, nasceu numa palavra dura, nasceu num abraço que nunca veio, nasceu numa promessa que foi quebrada e nunca foi cumprida, nasceu numa infância onde alguém aprendeu: eu preciso merecer o amor do meu pai. Mas Jesus está dizendo: não coloque no rosto de Deus as sombras da sua história. Através dessa parábola, Jesus nos ensina: não coloque no rosto de Deus as sombras da sua história. Agora faremos a leitura bíblica com a pastora Mirim. Liz, por favor, Liz, leia a sua Bíblia. Conta pra gente qual é o versículo que a gente vai pregar agora. Vem pregar. Quer não? Linda. Ela está ali pregando pra caramba. Ela está com a Bíblia na mão e pregando. Vai ser pregadora. Lindona. Seu pai terreno, ele pode ter sido bom, mas ele não é Deus. Você entendeu isso? Seu pai na terra, ele pode ter sido bom para você, mas ele não é Deus. Seu pai terreno, ele pode ter sido ausente, mas Deus não é ausente. Você está entendendo? Seu pai na terra, ele pode ter sido duro, mas Deus não é cruel. O seu pai terreno, ele pode ter falhado, mas o nosso Deus, ele não falha. Seu pai na terra pode ter te abandonado, mas Deus nunca abandona. A dor explica algumas marcas, mas não pode definir quem é o pai. A dor pode explicar algumas marcas, mas não definem quem é o pai. Quando Jesus ele revela o pai verdadeiro, ele começa desfazendo as mentiras que a vida colou na nossa alma. Porque antes de voltar para casa, muitos de nós precisamos descobrir que tipo de pai está esperando na porta. Quando Jesus nos revela o pai verdadeiro, ele mostra que é possível estar perdido fora e dentro de casa. O filho mais novo é o perdido que todo mundo reconhece. Todo mundo olha para o filho mais novo e entende quem que ele é. Ele perde a herança, ele pede a herança, ele vai embora, ele gasta tudo, ele perde tudo, ele desce até o fundo. Ele é o retrato da rebeldia aberta. É o filho que diz: eu não quero viver debaixo da autoridade do pai. Eu quero a minha própria vida. Eu quero minha própria verdade. Eu vou seguir o meu próprio caminho. Eu quero me descolar desse pai porque eu não me identifico com ele. Esse tipo de distância é fácil de enxergar. A gente reconhece muito facilmente. Quando alguém abandona a fé, quebra a aliança, se entrega ao pecado, destrói a própria vida. Todo mundo percebe. Está se destruindo. A gente enxerga, é fácil identificar. Esse filho é o filho na estrada, longe de casa, longe da mesa, longe dos braços do pai. Mas Jesus, ele não conta essa parábola apenas para falar do filho que foi embora, apesar da gente chamar de parábola do filho pródigo. Ele também conta a história do filho que ficou. O filho mais velho, ele estava perto fisicamente, mas longe afetivamente. Ele mora na casa do pai, trabalha na propriedade do pai, na fazenda do pai. Ele toca ali o gado do pai, faz as plantações, ele cuida de tudo ali das terras. Só que ele conhecia muito bem as ordens que o pai dava para ele, mas ele não conhecia o coração do pai. Quando a música na festa começa a tocar, ele não entra.
Ele não quer participar da festa que o pai está dando. Quando ele soube que o irmão foi recebido, ele ficou indignado. Essa frase revela a sua alma. Há tantos anos eu tenho trabalhado para você como escravo. Chega para o pai e fala: olha, não é pai? Pondera sobre isso. Ele gastou nosso dinheiro, vai gastar tudo de novo. Não, olha só. Tenho trabalhado para você que nem escravo. O que o filho mais velho está dizendo aqui é o seguinte. Quando um pai morre naquela cultura, o filho mais velho ficava com, se tem 2 filhos, o filho mais velho ficava com 2/3 da herança, porção dobrada para o filho mais velho. E o filho mais novo ficava com 1/3 da herança. Quando o filho mais novo pede, me dá minha parte da herança, o filho repartiu tudo. O pai repartiu tudo. Ele não deu só a parte do filho mais novo. A parte do filho mais velho também já estava com o filho mais velho. Então o pai já não era mais dono de nada. O pai já tinha gastado toda a sua vida para poder salvar os seus filhos. O pai já não tinha mais nada ali para oferecer para ninguém, financeiramente falando. Então 1/3 o filho mais novo gastou. Os outros 2/3 já era do filho mais velho. Então o que o filho mais velho está dizendo é o seguinte: ele já pegou 1/3 da parte dele. E agora você recebe ele de volta. E agora eu vou ter que repartir os meus 2/3 com ele de novo. Porque se você recebe ele como filho mais uma vez, ele tem parte da herança de novo. Só que quem manda nisso aqui sou eu. É isso que o filho mais velho está dizendo para o pai. O filho mais velho está dizendo assim: quem você pensa que é? Trabalho que nem um escravo para você. E você recebe esse mais novo? Que gastou tudo que a gente tinha. Esse é o coração do filho mais velho. Esse é o coração dele. Ele era filho, mas vivia como escravo. Ele estava em casa, mas não se sentia em casa. Ele obedecia, mas não amava. Ele servia, mas cobrava. Olha só o que eu estou fazendo. Eu trabalho para você que nem escravo. Ei, Deus, por que você está deixando isso acontecer comigo? Deus, por que meu filho morreu? Deus, por que o Senhor levou minha mãe? Deus, por que o Senhor levou minha irmã? Deus, por que eu estou desempregado? Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Deus, por que você permitiu que essa situação acontecesse na minha vida? Eu estava trabalhando para você que nem um escravo. Eu estava servindo na igreja todos os domingos. Eu participava da recepção, eu participava do som, eu cantava no louvor, eu pregava, eu liderava a célula, eu abri casa de fé. Por que é que você permite que isso acontece comigo? Eu estou te servindo como um escravo. Não é assim que a gente faz às vezes? Era o coração do filho mais velho. Eu trabalho para você que nem um escravo. Você não me dá nem um cabrito para dividir com meus amigos. E ainda tem que aturar o irmão mais novo chegando. Aqui Jesus, ele rasga essa ilusão religiosa. Porque é possível fugir de Deus quebrando as regras. Mas também é possível fugir de Deus cumprindo as regras. É possível fugir de Deus quebrando as regras. É fácil identificar essa. Mas também é possível fugir de Deus cumprindo todas as regras. O filho mais novo tenta controlar o pai pela rebeldia, me dá o que é meu. O filho mais velho tenta controlar o pai pela obediência. Eu fiz tudo que é certo, então o Senhor me deve. Eu fiz tudo que é certo, você me deve. Ele queria um queria o bem do pai sem o pai, o outro queria as bênçãos do pai sem o coração do pai. Isso conversa muito com a nossa casa de fé dessa semana, porque tem gente que está longe de Deus por causa da lama do pecado, mas tem gente que está longe de Deus por causa do orgulho da sua própria justiça. Tem gente que precisa voltar da estrada, mas tem gente que precisa voltar do quintal de casa. Tem gente que está longe e precisa voltar, mas tem gente que está pertinho e precisa voltar também. Tem gente que precisa se arrepender da desobediência escancarada, mas tem gente que precisa se arrepender da obediência sem amor. O evangelho ele não é só para quem se perdeu no mundo. O evangelho também é para quem se perdeu dentro da própria religião. Jesus ele está dizendo que os 2 filhos precisam do pai. O rebelde precisa do abraço do pai. O religioso precisa do coração do pai. O que foi embora precisa voltar. O que ficou precisa entrar na casa porque está perto da casa. Não significa estar perto do pai. Quando Jesus revela o pai verdadeiro, ele nos chama a voltar como filhos, não como empregados. Quando Jesus nos revela o Pai verdadeiro, Ele nos chama a voltar como filhos,
não como empregados. O filho mais novo, repara, isso é bonito. O filho mais novo ele ensaia o discurso antes de voltar. Ele fala: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me trata pelo menos como um dos seus empregados. A primeira parte do discurso, arrependimento verdadeiro. Ele reconhece o pecado. O filho mais novo não faz como Adão. A culpa é da mulher que tu me deste. Não faz como Eva. A culpa é da serpente, ela me tentou. Ele não terceiriza a culpa. Ele não coloca a culpa no pai. Por que meu pai permitiu que eu levasse tudo? Ele sabia. Ele sabia que eu me daria mal se eu pegasse parte da herança e fosse embora. Por que ele permite? Ele não bota a culpa no pai. Ele não bota a culpa nos amigos, fora nas amizades. Como é? Meu filho se deixou levar pelas amizades. As amizades me levaram para o mau caminho. Ele não faz isso. Ele não coloca a culpa na fome que assolou aquela região para onde ele foi. Ele não coloca a culpa na cidade que era distante. Ele não coloca a culpa na crise econômica. Ele simplesmente fala: eu pequei. Toda volta para casa começa quando a alma para de terceirizar a culpa. Eu sou o culpado. Eu pequei. O pecado é meu. Ah, mas é porque meu pai, ele bebia, e aí isso acabou me levando para a bebida também, então eu só bebo porque é isso, meu pai bebia. Não terceiriza. Toda volta para casa começa você parando de terceirizar a sua própria culpa. As decisões são suas. Dependente do que a vida fez com você, as decisões são suas. Ah, eu tive um pai ausente, eu fico buscando o amor do pai em cada amor, em cada esquina que eu encontro pela cidade. A decisão é sua. Você tomou a decisão, você pecou, assume o seu pecado e volta para casa. Só que a segunda parte, ela revela uma identidade quebrada. Trata-me como um dos seus empregados. Ele pensava que o caminho de volta seria através da prestação de serviço. Ele queria voltar, mas ele não se imaginava mais como filho. Isso faz muito sentido. Por que isso faz sentido? Ele gastou todo o dinheiro do pai. Então na cabeça dele, eu preciso pagar o que eu devo. Eu estou devendo para o meu pai. Eu gastei o dinheiro dele. De repente, se ele deixar eu trabalhar como empregado dele, comida não vai me faltar. E se ele me pagar alguma coisa, eu vou devolvendo o dinheiro que eu estou devendo para ele. Ele não conseguia mais se enxergar como filho. Na cabeça dele, agora ele tinha que ser um empregado do pai para pagar o que ele devia. Ele queria morar perto, mas ele não se via mais sentado à mesa, junto, em família. Ele queria sobreviver na propriedade, mas ele não sonhava mais com um abraço. Imagina uma criança que está cansado de dizer para ele que ele não pode jogar bola dentro de casa. Não chuta essa bola dentro de casa, você vai quebrar as coisas. Eu já te avisei para você não chutar bola dentro de casa, você vai quebrar as coisas. Aí quando você vira as costas, ele pega a bola, ele chuta e quebra o quê? O que ele quebra? Na sala, televisão. Guigui, tu é brabo, Guigui. Já quebrou a televisão, né, Guigui? Já. Quebra a televisão. Quebrou a televisão. Como é que fica o coração da criança? E agora? Meu pai vai me matar. Ele vai acabar com a minha vida. Ele vai me expulsar de casa. Eu sei que pra gente que é adulto isso é um absurdo, mas na cabeça da criança é exatamente isso que vai acontecer. Ele vai te matar. Você vai deixar de existir, porque ele já cansou de falar que não pode jogar bola dentro de casa, e você estava jogando bola dentro de casa, e agora a bola acerta a quina da televisão, ela se espatifa no chão. O que a criança faz? Pega a vassoura, começa a juntar os carros, começa a juntar os plásticos, começa a juntar o vidro, nem tem mais vidro, né? A televisão não tem mais vidro, agora é plástico. Começa a juntar tudo, ele tenta colar as peças, ele pega a cola bastão que ele tem na mochila e tenta colar, porque de repente vai que colhe, o negócio volta a funcionar, e aí ele conta pro pai dele que ele quebrou, mas já consertou. Na cabeça da criança é isso. Quando o pai chega e ele vê a televisão quebrada, a primeira coisa que ele faz é dar um abraço. Acolhe, a criança está toda se tremendo. Abraça a criança. Você está bem? Você cortou o pé? Bota um chinelo. Se você não botar um chinelo, você vai cortar o pé com esses plásticos aí, tudo no chão. Coloca o chinelinho. Nós vamos colocar um band-aid nesse negócio aí, ó. Te machucou. Vamos cuidar disso. Bota o band-aid, cuida da criança. Vê se ela está bem.
que para o pai é muito mais importante o filho do que a televisão, é ou não é? É ou não é? Eu queria matar meu cachorro assim. Comprei a televisão para assistir a Copa. 12 prestações. Não paguei nem a primeira. Aí ganhei de presente de aniversário um filhote de cachorro. Danado, fui no cantinho da TV e mordeu. Tela preta, com a faixa preta. Estragou a televisão. Mas muito mais importante é o filho. Se a gente valoriza o cachorrinho, né? Não bati no cachorro nem nada, não maltratei o cachorro nem nada, tratei ele com o maior carinho. A gente faz isso com o cachorro, que dirá com os nossos filhos, gente. Primeiro a gente ama o filho, depois a gente vê o prejuízo. Isso não significa que o erro não importa. Depois a gente conversa com o filho e fala, olha, dessa vez eu me atrasei, né? Dessa vez eu vacilei. De manhã deu certo. De manhã deu certo. Agora eu vou ter que correr. Você vai chegar para o filho e vai falar, olha, eu não falei que não era para jogar bola? Não, joga mais não. Você vai quebrar outras coisas. Tem outras coisas aqui que se você jogar bola dentro de casa vai quebrar. Então não faz mais isso, porque o erro importa. Não é ignorar o erro, sabe? Só que para o pai, o filho é mais importante que o prejuízo. O filho é mais importante que o erro. Foi isso que aconteceu na parábola. O filho voltou com um discurso de empregado, mas o pai o recebeu com sinais de filho. A melhor roupa, o anel, as sandálias, a festa. O pai ele não disse, olha, primeiro eu vou te colocar num período de experiência. Tá? Ele não disse assim, ó, você primeiro começa como servo, começa trabalhando, se você se comportar, de repente você senta à mesa como filho de novo. Não, o pai correu, o pai não deixou nele terminar o discurso. No meio do caminho ele está falando, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sei de ser chamado teu filho. O pai dá um abraço nele, não deixa ele nem acabar de falar, ele nem teve a oportunidade de dizer assim, deixa eu pelo menos ser um dos seus empregados. O pai já correu, já abraçou, já acolheu, já restaurou. Aqui está o evangelho. Deus não recebe arrependidos para humilhar, ele recebe arrependidos para restaurar. Muita gente vive tentando pagar a Deus uma dívida que Cristo já pagou. Serve, mas não descansa. Ora, mas não se achega. Trabalha na casa, mas não se sente filho. Tem medo de pedir demais. Tem medo de errar demais. Tem medo de ser demais. Só que o Romanos 8,15 diz que nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho. Ah, papai, é o Espírito que nós recebemos. Jesus, ele não veio apenas tirar a gente da lama, ele veio para nos devolver a mesa. Na casa do Pai, arrependimento não encontra humilhação, ele encontra graça. Na casa do Pai, quem volta quebrado não recebe um crachá de empregado, ele recebe abraço de filho. Assim é a casa do Pai. Em último lugar, quando Jesus nos revela o Pai verdadeiro, ele nos liberta de repetir as feridas da nossa história. Existe uma frase que ninguém fala em voz alta, mas muita gente carrega dentro de si, dentro da sua casa, e fala assim, eu nunca vou ser como ele. Eu vou ser um pai diferente. Eu nunca vou ser como meu pai foi comigo. O filho, ele olha para a ausência do pai e promete, eu nunca vou abandonar. O filho, ele olha para a dureza e promete, eu nunca vou ferir. O filho, ele ouve, ele olha para o silêncio e ele promete, eu nunca vou me calar. Ele olha para a frieza e fala, na minha casa vai ser diferente. Mas com o tempo, se a ferida não for tratada, ela começa a virar linguagem. A gente não repete porque quer, às vezes repete porque foi tudo que aprendeu. Repete o tom de voz, repete a distância, repete a impaciência, repete a fuga, repete o silêncio, repete a incapacidade de abraçar, de pedir perdão, de dizer eu te amo. A dor que não é tratada quando criança, vira herança quando a gente se torna adulto. O filho ferido, ele pode se tornar o pai feridor. A filha esquecida pode se tornar uma mãe distante. Um menino que olhava para a porta, ele pode crescer e deixar outra criança esperando na porta também.
vem e ele nunca chega para a apresentação da escola. Mas Jesus, ele entra nessa história para quebrar ciclos. O filho mais novo, ele não precisava viver como um fugitivo. O filho mais velho não precisava trabalhar como um escravo. Os dois poderiam ser curados pelo mesmo pai. Um da lama, o outro do orgulho. Um da culpa, o outro da amargura. Um da estrada distante, o outro da frieza dentro de casa. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora nessa mensagem de hoje. A sua história explica muita coisa, mas ela não tem autoridade final sobre a sua vida. Quantos acreditam nisso? Quantos creem nessa palavra? A sua história explica muita coisa, mas não tem autoridade final sobre a sua vida. Receba essa palavra em seu coração. O que fizeram com você foi real. A ausência foi real. A dureza foi real. A rejeição foi real. A promessa quebrada foi real. O abandono foi real. Mas em Cristo, nada disso precisa ser o roteiro final da casa que você está construindo. Isso pode parar em você. Você pode ter dado dor, mas não precisa entregar dor como herança. Você pode ter dado silêncio, mas pode entregar presença. Você pode ter recebido dureza, mas pode entregar ternura. Você pode ter recebido abandono, mas pode entregar aliança. Você pode ter crescido sem ouvir filho, mas pode aprender a viver ouvindo o céu dizer: meu filho amado. Que o Pai verdadeiro, Ele não apenas nos recebe de volta, Ele nos refaz por dentro. Ele cura o filho para formar o pai. Ele cura a filha para formar a mãe. Ele cura a casa antiga para levantar uma nova casa. Talvez hoje Deus esteja dizendo: a dor pode ter começado em você, mas em Cristo ela pode parar aí. Esse ciclo pode parar em você. Sabe aquela imagem do monte de fósforo enfileirado? E tem um monte de fósforo queimado. Um se retira para que os outros não se queimem mais. Que seja você esse que se retira, para que as próximas gerações não seja queimada por abandono, por ausência, por dureza, por frieza. Isso pode parar em você. Em Cristo é possível. Aleluia. A parábola termina com porta aberta. O filho mais novo voltou, sujo, quebrado, envergonhado, carregando nos ombros o peso das suas próprias escolhas. Mas antes que ele chegasse à porta, o pai correu. Antes que ele terminasse o discurso, o pai abraçou. Antes que ele provasse merecimento, o pai restaurou. O filho mais velho ficou do lado de fora. Estava perto de casa, mas longe da festa. Perto da propriedade, longe do coração. Perto do pai, distante como se fosse um estranho. E o pai também saiu para buscá-lo. Porque o pai, ele não sai apenas para buscar quem se perdeu na estrada. O pai também sai para quem se perdeu dentro da própria casa. Para quem se perdeu na sua própria justiça. Eu mereço. Eu trabalhei como escravo, eu mereço. Esse é o pai que Jesus revela. Não é o pai que esquece a apresentação do filho na escola. Não é o pai que esqueceu o caminho de casa. Não é o pai que promete e não aparece. Não é o pai que só ama o filho quando o filho acerta. Não é o pai que humilha o filho que volta. Não é o pai que transforma a casa em prisão, mesa em salário, amor em cobrança. Ele é o pai que espera. Ele é o pai que corre na sua direção. Ele é o pai que te abraça. Ele é o pai que restaura. Ele é o pai que chama o filho rebelde de filho. Ele é o pai que chama o religioso de filho. Ele é o pai que prepara a mesa para quem não merecia a festa. Mas existe algo nessa parábola que ela fica em silêncio a respeito disso, mas o evangelho revela em voz alta, para que filhos perdidos fossem recebidos em casa. O filho perfeito saiu da casa do pai. Jesus é o verdadeiro irmão mais velho. Não aquele que ficou irritado com a festa. Ele é o irmão mais velho que veio buscar o seu irmão que estava perdido. Ele é o filho mais velho que deixou a sua glória
e veio buscar os seus irmãos que estavam perdidos. Ele deixou a sua glória. Ele entrou na nossa terra distante. Ele carregou a nossa culpa. Ele tomou a nossa vergonha. Ele morreu a nossa morte. Ele abriu o caminho de volta para a casa do Pai. Na cruz. Na cruz, o Filho amado foi tratado como perdido, para que os perdidos fossem recebidos como amados. O Filho amado na cruz foi tratado como perdido, para que os perdidos fossem tratados como amados. A mensagem de hoje, ela não é para que você fique se perguntando se você hoje é mais parecido com o filho mais novo que vai embora para longe, ou com o filho mais velho que ficou dentro de casa. A pergunta é: você vai ficar do lado de fora, ou você vai entrar na casa do Pai? Essa é a pergunta. Porque os dois estavam fora. Os dois estavam longe. Os dois estavam distantes, porque a mesa está posta, a porta está aberta, o Pai está chamando. Ei, volta para casa, volta para os braços do Pai, volta para casa, mas volta hoje.